noite a todos. Mais uma terça-feira aqui juntinhos, falando sobre uma matéria muito boa, que vocês estão percebendo aí que não tem nada demais, nenhum monstro, né? Quando a gente trata aí da história, quando a gente traz a base, né, da literatura dentro do contexto histórico, tudo fica mais fácil, tudo fica mais tranquilo. Vocês têm aí uma assimilação, né, mais clara das características do que aconteceu, principalmente aí no Brasil, né, que a gente tem aí uma fundamentação boa, uma base boa aí da história do Brasil, né, para a prova também, para a prova de oficial. Então, se você tá nessa vibe, né, é bom sempre você fazer esse link, né? História sempre está ligado, né, de maneira direta com a literatura. E a história do Brasil, que a gente, né, tem aí que saber para fazer a nossa prova, está totalmente ligada aí com a literatura brasileira que é exigida no nosso edital. A última matéria eu não enviei no grupo, não tem problema algum, eu vou enviar para vocês, tá? Vou enviar também a lista de exercícios para quem não pegou. Fiquem despreocupados que o material aí está disponibilizado, mas eu vou disponibilizar sem problemas para quem não pegou, tudo bem? Beleza? Eu espero que vocês tenham conseguido ver os nossos filmes, né? Os filmes que a gente já trouxe aí para a gente ver, que foi aí O Homem da Máscara de Ferro, né? Sociedade dos Poetas Mortos. A gente falou também O Nome da Rosa e a gente falou também de Caramuru, não é? Que foi tratado na última aula. A última aula que a gente teve trouxe aí Santa Rita Durão, que não é uma mulher, tá? É José de Santa Rita Durão, né? E ele aí escreveu Caramuru, que foi aí tratado no nosso... tratado como um filme nacional, né? Foi regravado aí como filme nacional. Esqueci o nome dele. Caramba. Mas tudo bem. Camila Pitanga e tem também Vou lembrar dele. Calma, Manuel vou lembrar. Bandeira não, né? Hã? Não é Manuel Bandeira não, né? Não. Ai, eu esqueci. Mas a gente vai falar sobre isso. Eu vou lembrar o nome dele. Mas é um filme sensacional, muito engraçado, muito bacana de se ver. E vocês ainda aprendem sobre a matéria que a gente deu anteriormente, certo? E aí a gente começa hoje com literatura, né? Embasada em realismo, naturalismo e parnasianismo, tudo bem? Vamos falar aí sobre essas três escolas literárias, essas três escolas aí que estão... Selton Mello, obrigada! Selton Mello, muito bem, Jefferson, obrigada. Caramuru aí com Selton Mello e Camila Pitanga aí, que foi um filmaço muito engraçado, muito gostoso de ver. Eu adoro ver esse filme. E eu recomendo para vocês também. E Caramuru é de Santa Rita Durão. Vocês tem aí um link aí com a literatura e vocês vão adorar, tá? E aí, a gente começa hoje com o realismo, né? Naturalismo e parnasianismo, porque essas escolas literárias, elas têm aí uma ligação. A gente vai ver aí essa ligação, o que cada uma tem, né? As suas características, a forma como elas três, né? se apresentam, né? Na sociedade brasileira. E aí a gente vê a partir do realismo. Vamos lá. Mas antes a gente vai falar um pouco sobre a história social do realismo, do naturalismo e do parnasianismo, tudo bem? Então vamos começar. A história social é a seguinte, ó, na segunda metade do século XIX, o contexto sociopolítico europeu mudou profundamente, tá? Lutas sociais, tentativas de revolução, novas ideias políticas, científicas. O mundo agitava-se e a literatura não podia mais, como no tempo do romantismo, viver de idealizações, do culto do eu e da fuga da realidade. Foi o que a gente viu aí, né? Na questão mesmo das fases do romantismo, né? A idealização da mulher, a idealização do amor, a idealização de uma outra realidade sem ser aquela mesma, então utiliza-se a subjetividade, né?
O culto do eu é o egocentrismo, né? Tratando do próprio autor, certo? Então, não cabia mais isso, não cabia mais essa ideia aí do romantismo nesse momento, tá? Era necessária uma arte mais objetiva, que atendesse ao desejo do momento, o de analisar, compreender, criticar e transformar a realidade. Como resposta a essa necessidade, surgem quase ao mesmo tempo 3 tendências antirromânticas na literatura. Então, lembrem-se sempre disso. O realismo, o naturalismo e o parnasianismo vêm aí contrário, certo? De encontro aí ao romantismo, tudo bem? Na literatura. E se entrelaçam e se influenciam mutuamente, ou seja, eles são tendências, né? São essas 3 tendências, elas acontecem quase ao mesmo tempo, vem aí em um contexto histórico totalmente direcionado aí a uma revolução, a ideias novas voltadas aí a questões políticas, científicas, sociais. E aí, o que eles fazem? Eles se entrelaçam, eles se influenciam, certo? Ao mesmo tempo. Então, o realismo, o naturalismo e o parnasianismo, mesmo aí com características aí, né? Ímpares, né? Tem aí, cada um tem a sua característica, mas eles se conectam, eles se entrelaçam, tudo bem? Beleza? Então, vamos lá. A linguagem do realismo, do naturalismo e do parnasianismo. Motivados pelas teorias científicas e filosóficas da época, que a gente vai ver as principais já, os escritores realistas se empenharam em retratar o homem e a sociedade em conjunto. Então, já não é aí uma ideia individualista, mas uma ideia universalista. Ele trata aí o homem não mais como um ser que é observado de maneira única, né, exclusiva, mas a forma realista de tratar o indivíduo, né, a pessoa, o homem, era dentro, no meio, né, da sociedade, era tratando aí das questões da sua realidade social em conjunto. Não bastava mostrar a face sonhadora e idealizada da vida, como haviam feito os românticos. Era preciso mostrar a face nunca antes revelada. Olha só, a do cotidiano massacrante, ou seja, a realidade nua e crua, daquilo que era vivido, né? Do que a sociedade trazia de fato, não era mesmo? Então, esse cotidiano massacrante vem aí dessa questão mesmo de realidade, a realidade que se vivia. Do casamento por interesse, né? Isso estava muito tratado no realismo, isso trouxe um choque naquela época, né? Porque as pessoas não estavam acostumadas com isso e era tratado mesmo no realismo essa questão mesmo de casamento por interesse, por dinheiro, né? Do amor adúltero, principalmente, né? A gente tem aí o exemplo de Dom Casmurro, né? Mesmo ele não afirmando, né, Machado de Assis, que Capitu traiu Bentinho, a gente tem essa ideia. Traiu ou não traiu? Como é que é isso? Né? Tem um amor adúltero, da falsidade do egoísmo, da impotência do ser humano comum diante dos poderosos. Então, toda a realidade social, tudo aquilo que o ser humano vivenciava no meio da sociedade, entre, né, a sua sociedade, era exposto no realismo. Eu amo o realismo, eu acho que foi um divisor, né, de águas, foi um momento que veio para trazer uma literatura completamente diferente, porque até o romantismo a gente tinha aí uma idealização, seja da mulher, seja do amor, seja de questões sentimentais, não é isso? E aí, a gente tem o realismo que chega aí com o pé na porta para trazer aí essas questões chocantes, né? Que na época todo mundo era santo, ninguém falava nada, todo mundo era conservador, e aí eles chegam aí, ó, para malhar todo mundo mesmo. Eu gosto disso, gosto de casos de família, entendeu?
O gosto pela descrição, com certeza, ele gostava muito da descrição, seja aí no ambiente, né? Eles tratavam com maneira detalhada o ambiente que eles iam aí tratar a narrativa. Os personagens, né? Eles tratavam aí tanto o seu físico, né? De maneira bem descritiva, como a sua forma subjetiva, né? A descrição subjetiva, como assim? O jeito que ele era, como ele era, sei lá, se ele era avarento, se ele era egoísta, se ele era, sei lá, mentiroso. Ele tratava bem os personagens, eles marcavam bem os personagens para trazer aí as características para você, como se fosse idealizar. Eu gosto muito de ler livros do realismo, porque ele traz aí, parece que você está dentro da história. Que ele traz de uma maneira tão descritiva que você idealiza aquilo tudo. Certo? É mais ou menos isso. É a questão mesmo da treta, é a treta. Realismo é a treta, né? É o circo armado, exatamente. Eles chegam aí para trazer realmente o que acontece de fato, entendeu? Na realidade da sociedade. Vamos lá. Na segunda metade do século XIX, a literatura europeia buscou novas formas de expressão, sintonizadas com as mudanças que ocorriam em diferentes setores. Olha lá, filosófico, científico, político, econômico, cultural. Todas essas partes, todas essas áreas estavam sendo modificadas, elas estavam aí mudando. Tá? A renovação da literatura manifestou-se na forma de 3 movimentos literários distintos na França, que é o que a gente vai tratar: o realismo, o naturalismo e o parnasianismo. O realismo teve início com a publicação de Madame Bovary em 1857, isso na Europa, tudo bem, pessoal? Aqui no Brasil foi outra obra que marcou, tudo bem? E de Machado, né? De Gustave Flaubert. O naturalismo com a publicação de Thérèse Raquin, de Émile Zola, e o parnasianismo com a publicação de antologias parnasianas intituladas Parnassé Contemporâneo, a partir de 1866. Embora guardem diferenças formais e ideológicas, prestem atenção, embora guardem diferenças formais e ideológicas. Então, tem aí uma diferença, tudo bem? Eles andam juntos, se entrelaçam, mas tem aí diferença, tá? Essas 3 tendências apresentavam alguns aspectos comuns. O combate ao romantismo, ou seja, o combate ao subjetivismo, tá? Essa ideologia, não. Eles eram contrários, essas 3 tendências. O resgate do objetivismo, porque eles queriam aí tratar de maneira objetiva, né, as visões deles, na literatura, e o gosto pelas descrições, foi o que o Gabriel falou, né? De modo geral, pode-se dizer que o naturalismo é uma espécie de realismo científico. A gente vai falar sobre esse realismo científico, essa ideia científica, tudo bem? Enquanto o parnasianismo é um retorno da poesia ao estilo clássico, abandonado pelos românticos. Então, o parnasiano, ele trouxe aí o retorno da poesia bem definida, com palavras rebuscadas, que o romântico tinha, né, largado de mão. O naturalismo, ele já vem, né, em outra vertente, ele já trata mesmo um realismo científico, e a gente vai tratar isso já já, vocês vão entender um pouco mais sobre isso, tá? Agora, vamos lá. As ideias científico-filosóficas. O que é isso, né? Quando a gente traz ideias científicas, né, o realismo científico, o que quer dizer isso? Como a gente traz essa ideia do naturalismo? O que traz aí o naturalismo em função mesmo de ideias científicas e filosóficas? Vamos lá? Entre as mais importantes da época, destacam-se as seguintes. Olha lá, a gente tem positivismo, determinismo e darwinismo. Então, vamos entender cada uma delas, tudo bem? Positivismo, criado por Augusto Comte,
parte do princípio de que o único conhecimento válido é o conhecimento positivo. Não tem nada conhecimento positivo, você pensa positivo. Caraca, você... Não tem nada a ver isso. O conhecimento positivo é oriundo das ciências, aquilo que é comprovado. É uma filosofia empírica que se baseia na observação do mundo físico. Então, tudo está ligado ao sólido, à ideia do que você pode ver e tocar. É tudo voltado à questão da ciência, daquilo que é comprovado. E, por isso, rejeita a metafísica. A metafísica, a gente já vai ver lá no simbolismo. Tudo bem? Então, vamos lá, olha a pergunta aqui. Naturalismo busca entender os motivos psicológicos e o realismo e o meio social como meio de determinação do caráter de um ser, né? Perfeito! A gente tem lá o naturalismo tratando essa ideia, né, científica e filosófica voltada à questão psicológica e o realismo voltado ao meio, certo? É exatamente isso, tá bom? Então, aqui, né, rejeita a metafísica a gente já vai trazer aí no simbolismo, né, que é depois do parnasiano, tá? Então, o positivismo, ele sempre está ligado a uma ideia de uma ciência comprovada, tratada aí de uma ideia de observar o mundo, né, físico, aquilo que existe, aquilo que é comprovado, ok? Acredita na capacidade do homem de amar e ser solidário socialmente. Então, sempre voltada às questões sociais, sempre voltada ao homem no meio social em que ele vive, ok? A gente já tinha visto isso lá em cima. Professor, Oi? então abandonou de vez a ideia teocêntrica. Isso, com certeza. Na verdade, o realismo, ele trata bem a questão da realidade vivida no social. É o meio social que é em questão, certo? Certo. Beleza. Vamos ao determinismo. O determinismo, criado por H. Taine, parte do princípio de que o comportamento humano é determinado por 3 aspectos básicos. Olha lá, o meio em que ele vive, né, em que ele convive em sociedade, a raça e o momento histórico em que ele está vivendo. Obviamente que o momento histórico que você vive, né, na ideia do determinismo, faz com que você mude seu comportamento, mude aí até mesmo a sua forma de viver, de enxergar a vida e de conviver com o outro, certo? E o darwinismo, olha só, dando continuidade sob outro enfoque, a teoria do evolucionismo de Lamarck, Charles Darwin, em sua obra Origem das Espécies, de 1859, apresenta a teoria de seleção natural, seguindo a qual a natureza ou o meio selecionam, entre os seres vivos, as variações que estão mais aptas a sobreviver e perpetuar-se. Assim, os mais fortes sobrevivem e procriam, enquanto os mais fracos são eliminados. Isso aí, pessoal, acontece muito na nossa sociedade, né? Bastante. Se você parar para refletir sobre essa questão mesmo, né, de seleção natural, sobrevivência dos mais fortes, que a gente diz, né? Você vai perceber que isso está muito ligado à nossa realidade. Tudo bem? Então, as ideias científico-filosóficas, pessoal, como eu disse ao Caio, não estão ligadas aí à questão de Deus. Deus, nesse momento, ele não vai fazer parte da ideologia. Na verdade, é uma questão científica, ou seja, comprovada. Então, quer dizer, aquilo que se crê, né, de forma subjetiva, não vai fazer parte desse momento. O homem, dentro da sociedade, vai ser trabalhado em função do seu comportamento diante aí do meio, da raça e do momento histórico,
levado em consideração aí o positivismo, ou seja, a questão da ciência comprovada, ou seja, a questão mesmo do mundo físico. Então, vocês têm que entender que o realismo é realismo mesmo, tá ligado mesmo ao sólido, aquilo que existe, que é comprovado, certo? Tudo bem? Nesse momento, o teocentrismo ele fica bem excluído. Tá legal? Tá ok. Vamos, querido. Isso. Realismo e naturalismo no Brasil. Vamos lá. Embora o realismo e o naturalismo tenham objetivos diferentes, ambas as tendências se aproximam no projeto de observar, documentar e denunciar a realidade social. Então, o realismo e o naturalismo, eles têm aí objetivos diferentes, vocês têm essa noção. Mas eles têm aí a mesma ideia de observar, documentar e denunciar aquilo, né, que é vivido em sociedade, a realidade social, certo? O realismo se apura na análise da força das instituições sobre o indivíduo, no retrato das relações humanas permeadas de interesses. Na introspecção psicológica, então o realismo ele já traz essa questão mesmo de instituições sobre o indivíduo, sobre o próprio indivíduo, certo? Então ele já traz aí o psicológico, aquilo que o indivíduo vai trazer no seu psicológico. Menos psicológico do que o realismo, olha lá, o naturalismo analisa a força de fatores como hereditariedade e meios sobre o comportamento humano. Então, o naturalismo ele já vai trazer o comportamento do ser humano baseado no seu meio e nas questões da família, da árvore genealógica. Então, eu quero muito que vocês tenham essa experiência de ou ler ou ver o filme, né? O Curtiço, porque vocês vão ver muito do naturalismo, certo? Por quê? Porque você percebe lá que eu vou até uma parte eu achei muito interessante, né? Que foi era uma menina, a personagem, né? É uma menina que era muito angelical, todo mundo amava, era aquela menina doce, tudo bem, parará, pão duro, beleza. No final do filme, ela vira uma prostituta, porque a tia era uma prostituta. Então, percebam que essa ideia do naturalismo, que está voltado mais ao meio, e a hereditariedade está focado nesse momento, bem focado. E não é só esse momento, não. A gente tem aí outros momentos. O Curtiço, ele é bem tratado com naturalismo. Tudo bem? Então, deixa eu ver aqui. Alguém está falando comigo. Seria, resumidamente, o realismo, o cotidiano normal, e o naturalismo seria relacionado às coisas mais teóricas, estudos e pesquisas não comprovados. Não necessariamente. A gente teria lá o realismo voltado ao psicológico do indivíduo, ao comportamento dele pautado ao psicológico, ou seja, o que ele viveu, qual foi, da onde ele saiu. Então, é mais ele vamos dizer assim, o cara... Isso aí acontece muito em filme, tá? Muito em filme americano, principalmente. O cara é um psicopata, caraca, ferrenho. O cara, pô, meu Deus, não sei nem o que acontece. Que a pessoa, ela mata rindo. Aí, no meio do filme, no final do filme, você vai entender e até pode ficar com pena do homem. Porque o homem tem problemas psicológicos, porque, sei lá, mataram a esposa dele, mataram a família toda, esquartejaram a mulher dele, fizeram, sei lá, mataram o cachorro dele, não sei. Isso é o realismo porque trata aí da questão psicológica. O naturalismo, ele já traz a hereditariedade. Por exemplo, o que a gente vive hoje, vamos lá, uma doméstica, né? Ela vai ter uma filha que a sociedade já condena essa filha dela ser de uma doméstica.
Isso é um pensamento naturalista, certo? Por quê? Porque já traz a ideia de fatores da hereditariedade e do meio, obviamente que o meio, né, de convivência dela é esse, né, de doméstica, e aí a sociedade ela vai forçar essa criança ou essa adolescente, ou essa mulher a se tornar a mesma coisa que a mãe por conta dessa formação, dessa hereditariedade e desse meio aí tratado com a mãe dela. Entenderam? Isso é muito voltado às questões mesmo sociais, tá, gente? A gente está tratando daquilo que acontece hoje, mas é porque é isso, o realismo e o naturalismo, eles tratam basicamente da realidade social. Tudo bem? Professor, o racismo se enquadra como exemplo desse conceito de naturalismo? Na verdade, o racismo já parte para uma ideia cultural, né? É um problema histórico-cultural. A gente tem aí uma ideia histórica em função da escravidão e cultural em função da gente, né, ter o homem branco sempre como superior desde a época da escravidão. Então, a gente tem aí restícios da escravidão que, né, a gente tem, eu acho que 130 anos aí de abolição da escravatura e, assim, pouquíssimo tempo, certo? E a sociedade ainda leva consigo essa cultura racista, né, que tem que acabar, em nome de Jesus, isso vai acabar. Mas tem que acabar isso. Então, essa ideia do racismo já parte para uma questão mesmo de um problema social voltado à questão histórico-cultural. Entendeu? A questão do naturalismo, ela já parte do que o ser humano, do que o indivíduo, ele é, ou do que o ser humano, ele, sei lá, se torna a partir daquilo que a família dele era, ou do meio em que ele vive. Outro exemplo que eu vou dar é dentro da comunidade. A gente tem lá várias crianças. Aí alguém chega assim e fala assim, ou isso aí vai virar bandido, ou vai virar, sei lá, ou não sei, né? Ou vira bandido, ou vira ajudante de bandido. Por que traz isso? Porque é uma visão naturalista, visão do meio em que vive e visão mesmo da hereditariedade. Se, por exemplo, eu falar que o menino, ele tem o pai traficante, o tio drogado, ele vai falar, as pessoas da sociedade vão falar o que? Isso aí, então, já era. Entendem isso? É uma questão mais voltada ao meio em que vive e à hereditariedade. Mas, assim, é condenado. O naturalismo, ele traz uma visão condenada. Ele condena mesmo o indivíduo. Ele faz uma condenação a ele. Ele não pode ser outra coisa. Ele vai ser aquilo ali que está determinado. Por isso, determinismo. Já está determinado. Você nasceu, sei lá, pobre, você vai morrer pobre. É o determinismo. Aquilo ali está focado nisso. Por isso que a gente fala da questão mesmo do darwinismo. Por quê? Porque uma pessoa que nasce em berço de ouro, ou seja, é rico, né? Ele vai ser mais forte, vai ter mais oportunidade de ter uma vida boa e de procriar pessoas saudáveis. Isso aí é uma ideia do naturalismo, gente. Sério. Beleza? Tudo pautado nessas ideias aí científicas e filosóficas. Tá? Isso tudo tá em obras que a gente vê aí, de Machado, de Aloysio Azevedo, tá? Professor, Oi. parece o pensamento feudal, né? Na Idade Média. Ah, é muito demais. É bem pré-histórico, eu acho. Mas assim, acaba que fica até uma coisa engraçada, porque, por exemplo, no Cortiço, você vê o momento ali em que ele trata a personagem como se fosse assim
ela era virgem, coloca ela como uma virgem e tal, aquela coisa toda, doce, tal. Todo mundo falava com ela, tinha cabelos maravilhosos, tinha uma pele maravilhosa. E aí, no final, a tia dela tira a virgindade dela. A tia dela né, tem relações sexuais com ela e ela vira uma prostituta. Tô dando já spoiler do Curtiço já. Isso para vocês entenderem a questão, entendeu? Era como se fosse uma imposição, né? Então, você traz... você a família toda cheia de problemas. Um é traficante, o outro é bandido, o outro é prostituta. E em algum determinado momento, mesmo a personagem sendo aí, né, uma mulher doce, virgem e tal, ela vai se direcionar por esse mesmo caminho. Entendeu? Essa é a situação aí do naturalismo, porque traz a questão da hereditariedade e do meio social em que ela participa, em que ela convive. Entenderam isso? Sim, senhora. Sim. Então vamos falar um pouquinho aí, ó, da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Gente, esse livro é excepcional. Esse livro é uma delícia, tá? Eu não gosto muito dos livros de Machado de Assis, assim, para ler, para relaxar, porque é uma linguagem um pouco carregada. Você tem que ter aí um pouquinho de noção daquilo que ele está tratando. Mas Memórias Póstumas de Brás Cubas, gente, é uma coisa deliciosa de se ler. Porque ele traz uma coisa completamente diferente, ele traz uma coisa nova, gente. Memórias Póstumas de Brás Cubas veio aí para trazer uma coisa totalmente nova para a nossa literatura. Então, ele foi aí, ó, de Machado de Assis, tem sido apontada como o marco inicial do realismo no Brasil. Contudo, essa nova postura artística já vinha se esboçando desde a metade do século XIX, ainda no interior do próprio romantismo. É por isso que a gente traz aí Machado de Assis como um poeta completo, que ele está ali, né? No romantismo, ele foi um romancista, mas ele também foi um poeta realista, um autor realista. A observação da produção literária dos escritores da última geração romântica, nos anos 60 e 70, revela a existência de algumas tendências que apontavam cada vez mais para uma literatura voltada para o seu tempo, o que caracterizaria o realismo alguns anos depois. São exemplos dessas tendências a objetividade das descrições de certos romances e a denúncia de problemas sociais. Então, se vocês quiserem anotar aí, já pode marcar isso aí. Objetividade das descrições de certos romances e a denúncia dos problemas sociais, tá? E a gente tem como exemplo, né, Senhora, Lucila, o cabeleireiro, cabeleireiro e o sentimento libertário e reformador da poesia social de Fagundes Varela e Castro Alves. Essas obras, em parte já distanciadas de algumas posturas iniciais do romantismo, como o exotismo, a fuga da realidade, o mal do século e outras, representam o início de um processo que culminaria numa forma diferente de sentir e ver a realidade, menos idealizada, mais verdadeira e crítica à perspectiva realista, tá? Então, essas obras aí vieram com características completamente diferentes aí, né, do romantismo, se distanciaram das características que marcavam aí essa escola literária, né, o romantismo, e aí trouxeram o início aí de uma perspectiva realista. Entre nossos escritores realistas destacam-se Machado de Assis e Raul Pompeia. Apesar disso, a obra de ambos os escritores apresenta uma singularidade que transcende a classificação muitas vezes redutora das estéticas literárias. Em paralelo à inclinação realista, alguns autores brasileiros, influenciados pela experiência de Zola
é europeu, tá? Cultivaram o romance da tese, isto é, o romance naturalista, que procurava provar uma teoria científica a respeito do comportamento humano. Como se a ficção e suas personagens fossem um laboratório de experiências científicas. Os escritores naturalistas utilizavam conhecimentos de biologia, da psicologia e da sociologia para explicar casos patológicos individuais, perdendo muitas vezes o todo da realidade brasileira. Então, eles se aprofundavam nessa questão mesmo de esclarecer, né, o porquê das coisas, o porquê do comportamento humano, do comportamento dos personagens, certo? Então, eles acabavam aí um pouquinho, né, se distanciando da realidade aí brasileira, da denúncia aí da realidade social que acontecia aí no Brasil naquele momento. Então, é importante aí vocês levarem em consideração essa questão naturalista, tudo bem? Apesar de o naturalismo, por conta de seu determinismo, ser muitas vezes estreito e reducionista para lidar com a complexidade dos comportamentos humanos, foi ele que, pela primeira vez, pôs em primeiro plano o pobre, o excluído, o negro e o mulato discriminados, o indivíduo vitimado por doenças físicas e mentais, além de retomar antigos temas como o celibato, sob a ótica científica da época. Então, pessoal, é importante vocês levarem em consideração que, a partir do realismo, a gente teve aí dentro dos personagens, né, aqueles seres excluídos, seres aí marginais, né, que na literatura não aparecia. Então, é importante vocês levarem em consideração isso, tá? No Brasil, o primeiro romance naturalista publicado foi O Mulato, de Aloysio de Azevedo, tá? Então, o primeiro romance naturalista foi O Mulato. Além desse escritor, também cultivaram a prosa naturalista, Rodolfo Teófilo, A Fome, de 1881, Inglês de Souza, O Missionário, de 1882, Júlio Ribeiro com A Carne, de 1888, Adolfo Caminha, A Normalista, 1892, e O Bom Crioulo, 1895. A vertente regionalista, que também acontecia, também estava aí na literatura realista, hein, pessoal? Lançada pelos românticos, é retomada pelas obras Luzia Homem, 1903, de Domingos Olímpio, e Dona Guidinha do Poço, de Manuel de Oliveira Paiva. Obras que aprofundaram a análise da relação do homem com o meio natural e social do sertão. Então, essa parte aí do realismo trouxe, né, um aprofundamento, né, dessa análise da relação do homem com o sertão. Então, é importante aí levar em consideração isso também. Machado de Assis, a gente tem que falar sobre ele, tem que falar de uma forma bem pontual, tudo bem? Então, vamos lá. Machado de Assis, para mim, né, é um, sei lá, é um gênio, né? Por Quase quê? não cai. Quase cai, quase. Machado de Assis, ele só fez o primário, certo? Ele era humilde, ele era de origem humilde, né? E ele virou o autor mais importante de todos os séculos, porque até hoje nós temos Machado de Assis como o cara mais importante da literatura. Como lá em Portugal, eles têm aí o... Ai, meu Deus, esqueci o nome do homem. Que fez os Lusíadas, Camões. Como Portugal tem até hoje Camões como o autor mais importante, né, que eles têm da literatura, marcou aí, né, a literatura até o momento, até hoje. Machado de Assis,
Ele é o cara da literatura brasileira e é por isso que aí na maioria dos concursos ele está sempre presente. Então vamos lá. Machado de Assis, a linguagem pensante, nasceu no Rio de Janeiro, mestiço, ele era negro, tá, gente? De origem humilde, apesar de ter frequentado apenas a escola primária e ter sido obrigado a trabalhar desde a infância, alcançou alta posição como funcionário público e gozou de consideração social numa época em que o Brasil ainda era uma monarquia escravocrata. Olha lá. Foi tipógrafo e revisor em editora. Admitido à redação do Correio Mercantil, começou a publicar seus escritos em vários jornais e revistas. Na década de 1860, escreveu todas as suas comédias e os versos ainda românticos de Crisálidas. Em 1869, casou-se com uma senhora portuguesa de boa cultura, Carolina Xavier de Novaes, sua companheira até a morte e que lhe iria inspirar a personagem Dona Carmo em Memorial de Aires. E também aí foi uma obra bem importante dele. Machado de Assis foi jornalista, crítico literário, crítico teatral, teatrólogo, poeta, cronista, contista e romancista. De sua extensa e variada obra sobressai o Machado de Assis contista e romancista, porque a gente vê aí, né, muitas obras, né, literárias de Machado de Assis mais focado nas suas obras voltadas à questão dos romances, né? E mais na questão dos contos, que ele escreveu mais de 200 contos. Então, ele mais se sobressai nessas duas vertentes, né? Preocupado não só com a expressão e com a técnica de composição, mas também com a articulação dos temas, com a análise do caráter e do comportamento humano. Então, ele tinha uma preocupação com a ideia mesmo da composição, né, da estrutura da obra e mais do conteúdo, daquilo que ele estava tratando ali dentro das suas obras. Além dos mais de 200 contos escritos, podemos identificar em sua produção 2 grupos de obras, porém, sem prejuízo de sua perfeita unidade. Ao primeiro grupo pertencem Ressurreição, Helena, A Mão e a Luva, Yaya Garcia, obras que apresentam características mais gerais do romance do século XIX do que propriamente da herança romântica, tá? Memórias Póstumas de Brás Cubas marcam o início de uma segunda etapa. Então, ele tem ali, no primeiro grupo, características mais gerais do romance. Ele traz mais características românticas, tá? Quando ele traz aí Memórias Póstumas, né, ele marca o início dessa segunda etapa, né? A partir dessa obra, ele se revela um gênio na análise psicológica dos personagens. Aí eu já tenho uma característica o quê? Realista, tornando-se o mais extraordinário contista da língua portuguesa e um dos raros romancistas brasileiros de interesse universal, ou seja, o mundo inteiro conhece, até hoje, tá? Conhece Machado de Assis e as suas obras, tá? Nesse grupo, incluem-se os romances Quinca Borba, bom demais também, Dom Casmurro, Esaú e Jacó e Memorial de Aires. Belezinha? Alguma dúvida até aí, povo? Professora, Oi. Machado de Assis deve ter sido o único homem na face da Terra que na lápide dele estava escrito tudo que ele fez, 3 pontinhos, etc. Com certeza. Eu falei com vocês, né? Eu falei até, eu acho que na aula passada, que naquela época, né, as pessoas eram muitas coisas. Ele era crítico, teatrólogo, poeta, cronista, contista, romancista, jornalista. Ele foi tudo isso ao mesmo tempo. Mas por quê, né? Porque tudo naquela época era um pouco mais fácil, né, de ser conquistado em função mesmo da sua profissão. A gente não se dedicava naquela época, né, a uma coisa só, né?
era mais, sentindo cheio de queimado, era mais relacionado a uma questão geral. Ele era jornalista, ao mesmo tempo ele podia fazer críticas dentro aí da sua profissão de jornalista, né? Críticas na literatura, no teatro, né? Ele fazia poemas, fazia crônicas, ele fazia romances, fazia contos dentro aí de toda essa questão. Tudo bem? Beleza? Beleza. E tem muitos outros autores que têm aí várias outras profissões, várias outras funções aí em vida. E aí a gente entende que essa questão está mais pautada à facilidade que eles tinham naquela época, né, de se tornar, né, diferentes coisas, mas também na execução dessa profissão, tá? Tranquilo? Tranquilo. E aí a gente chega a Luísa Azevedo e a paisagem coletiva, tá? A Luísa Azevedo, que é de 1857 a 1913, é a principal expressão da prosa naturalista no Brasil. Então, ele já está direcionado mais a uma visão naturalista. Ele já escreve as suas obras voltado a uma questão naturalista. Então, foi aquilo que eu falei para vocês, né? Por exemplo, o Curtiço. O Curtiço é de Aloysio Azevedo. E aí, o Curtiço, ele traz muito dessas questões, voltadas até mesmo a uma forma mais voltada ao meio, mais voltada aí a uma questão hereditária, certo? A uma análise, a um entendimento do porquê que as pessoas eram daquela forma, né? O Curtiço é muito bom. O escritor nasceu em São Luís do Maranhão e em 1881, ano de publicação de O Mulato, transferiu-se definitivamente para o Rio de Janeiro. Ali, trabalhou em jornais como cartunista e jornalista, ao mesmo tempo que escrevia seus romances. Com a publicação de O Mulato, alcançou certa popularidade, o que lhe permitiu viver exclusivamente da literatura. Então, O Mulato aí trouxe uma visibilidade maior para Luís de Azevedo. Talvez por essa razão, sua obra, no conjunto, apresente altos e baixos do ponto de vista qualitativo, tá? Então, vamos lá. E aí a gente tem Raul Pompeia, né? Raul Pompeia, né? O Pompeia mesmo tá com acentuação, porque é um nome próprio. Então, como o registro tá Pompeia, eu não posso tirar o Pompeia nesse momento, né? Então, Raul Pompeia, 1863 a 1895, viveu pouquinho, né? Nasceu em Angra dos Reis, mas passou quase toda a sua vida na capital do estado, Rio de Janeiro. Estudou no Colégio Abílio e depois no Imperial Pedro II. Estudou Direito primeiramente em São Paulo, onde participou dos movimentos abolicionistas e republicanos, e depois em Recife, onde se formou. Estreou cedo na literatura com a novela romanesca Uma Tragédia no Amazonas, em 1880, e um ano depois publicou uma obra em poesia, então aí ele já estava mais soltinho, né? Escreveu aí uma poesia, Canções Sem Metro, 1881, na qual revela apreço pelo apuro formal dos textos. Aí ele já tem aí um apreço pela formação, pela estrutura, né, do texto de maneira mais canônica, de maneira mais formal, né? Inquietante como escritor e como pessoa, esse cara aí é o fogo no parquinho, olha lá. Pompeia envolveu-se em inúmeras polêmicas, chegando a desafiar o poeta Olavo Bilac para um duelo, olha só. Suicidou-se na noite de Natal de 1895. Pessoa, né, precisava de uma atenção. Coitado. Que isso? Fala sincronizado? Porque a gente teve o mesmo sentimento. Verdade. Sente pena. Então, fomos ao parnasianismo, né?
Então, a gente vai fechar aí e a gente depois vai tratar aí de um resumo, né? Sobre cada ponto para vocês não deixarem de lado nenhuma ideia, nenhuma característica que a gente precisa tratar, ok? O parnasianismo, diferente do realismo e do naturalismo, olha lá, eles se entrelaçam, eles têm aí, né, uma relação, os três, mas cada um, como eu disse a vocês, tem características diferentes, né? Características pontuais que trazem aí, né, a sua particularidade como movimento. Então, ó, diferente do realismo e do naturalismo, que se voltavam para o exame, para a crítica da realidade, olha lá, eu tenho lá a questão mesmo da crítica, da denúncia da realidade social com o realismo e naturalismo. O que o parnasianismo aí ele vai tratar, né? O parnasianismo representou na poesia um retoque, um retorno ao clássico. Então, ele já está mais ligado à poesia, tá? Tratando aí do retorno ao clássico, com todos os seus ingredientes. O princípio do belo na arte, a busca de equilíbrio e a perfeição formal. Na obra de Olavo Bilac, ainda ganhou traços de sensualidade e patriotismo. Então, Olavo Bilac é o cara aí do parnasianismo, né? Ele é um dos caras mais importantes aí para nossa literatura, né? Então, a gente precisa entender que o parnasianismo ele está aí, né, como uma tendência que está aí envolvida também no realismo e no naturalismo, mas ele parte para um outro ponto, ele parte para a poesia. E parte para a poesia com, né, uma estrutura clássica. Então, ele traz aí uma busca pelo equilíbrio, pela forma, né? E pela aí perfeição formal, seja na estrutura da obra ou mesmo pelo conteúdo. Vamos lá. Se examinarmos a história da arte e da literatura, veremos que ela se constrói em ciclos. Olha lá. O ser humano está sempre rompendo com aquilo que considera ultrapassado e propondo algo novo. A gente vive isso até hoje, né? Essa questão mesmo de, isso está ultrapassado, isso não vale mais, e aí propõe algo novo. Mas olha só, esse novo, porém, muitas vezes não passa de algo ainda mais velho, só que revestido de uma linguagem diferente. Isso aí eu posso dar um exemplo para vocês, pessoal, de moda. Tudo que a gente tem, por exemplo, calça, calça colorida, pô, joga isso fora, isso aí já tá ultrapassado. Aí a minha mãe sempre fala isso. E a moda volta, tá? Moda volta, vou deixar aqui no meu armário, porque minha mãe, ela não gosta de dar nada, entendeu? Ela gosta de ter ali, né, roupas e mais roupas que ela não usa. Pessoa doida. E aí eu falo, mãe, joga isso fora, isso aí já tá ultrapassado. Na verdade, doa, né? Isso aí precisa... Não, a moda volta, menina. A moda vai voltar. Por que traz isso? Porque hoje a gente considera muita coisa ultrapassada, mas quando a gente propõe algo novo, a gente propõe algo novo daquilo que a gente tem como base, né? Do que já se passou. Então, é por isso que ele está falando, muitas vezes não passa de algo ainda mais velho, só que revestido de uma linguagem diferente, ou seja, ele traz aí marcas, né, bem pontuais daquilo que já aconteceu ou daquilo que já se passou, ou mesmo de uma literatura, como a gente está dizendo aqui sobre ela, né, de uma literatura já passada, mas ele traz como algo novo, com marcas novas, né, com algumas características aí, né, diferentes daquilo que se passou. É o caso do parnasianismo, um movimento de inspiração clássica que ganhou pouco destaque na Europa. Olha lá, ganhou pouco destaque na Europa, mas teve muita repercussão no Brasil a partir da década de 1880. Então, você pensa assim, parnasianismo nem foi muito
eu não vou nem estudar muito parnasianismo, não, mas você tem que entender que o parnasianismo, no Brasil, ele teve muito destaque. Ele teve muita repercussão. Então, na Europa, eu posso até pensar que ele não teve muita pontualidade, né? Muita presença. Mas no Brasil ele se fez presente, sim, e a gente precisa estudar parnasianismo também. Tá legal? Depois da Revolução Romântica, que impôs novos parâmetros e valores artísticos, formou-se em nosso país um grupo de poetas que desejava restaurar a poesia clássica, desprezada pelos românticos. Propunham uma poesia objetiva de elevado nível vocabulário. Então, linguagem rebuscada, né? Como a gente tinha visto lá no Barroco, linguagem rebuscada, isso aí. Só que é o seguinte, a linguagem rebuscada com uma mensagem, né, com uma poesia objetiva. Não tem nada de subjetivo, ele traz uma ideia subjetiva, tá? Racionalista. O que é racionalista? Mais tratado para o lado da razão, né? Daquilo que realmente acontece. Então, está sempre voltado ao objetivismo. Bem acabada do ponto de vista formal e voltada para temas universais, ou seja, não está focado ao sentimentalismo do próprio autor, ou seja, não está focado no individualismo. O parnasiano, ele traz aí um conteúdo e uma formação totalmente, né, formal e rebuscada, mas ele continua tratando de temas gerais, né, universais, né, temas sociais, em que vão aí tratar de formas racionalistas, ou seja, pautado na razão, ok? No objetivismo, tá? Não confundam isso, tudo bem? Não quer dizer que a poesia é só voltada ao subjetivismo. Não. A poesia do parnasiano, ela já quebra isso, né? Como exemplo. O parnasiano, ele traz aí uma ideia objetiva nas suas poesias, nas suas obras, tá? A origem da palavra parnasianismo associa-se ao Parnaso grego. Segundo a lenda, um monte de Fócida, na Grécia Central, consagrado a Apolo e às musas. A escolha do nome já comprova os interesses dos parnasianos pela tradição clássica. Acreditavam que, apoiando-se nos modelos clássicos, estariam combatendo exageros de emoção e fantasia do romantismo e, ao mesmo tempo, garantindo o equilíbrio que desejavam. Então, prestem bem atenção nisso. Então, a partir aí, até mesmo da origem da palavra, você pode perceber, né, essa questão aí da tradição clássica, certo? Em que eles buscavam, tá? Contudo, a presença de elementos clássicos na poesia parnasiana não ia além de algumas referências e personagens da mitologia e de um enorme esforço de equilíbrio formal. Prestem atenção nessas algumas referências e personagens da mitologia. Se eu falo aí de personagens da mitologia, eu posso trazer aí até mesmo, sei lá, ninfas, musas voltadas a questões de sereias, mas não voltadas a uma ideia, a uma mensagem subjetiva. Mas eles estão ali para trazer uma mensagem, né, objetiva, mesmo que eu tenha referências e personagens da mitologia. Prestem bem atenção nisso, tá? Porque você pode se confundir, né? O parnasiano, ele traz aí elementos clássicos, mas ele traz de forma objetiva, tudo bem? Traz uma mensagem objetiva sobre aquilo que ele quer tratar. E temas universais, né? Pode-se afirmar que o conteúdo clássico dessa arte não passava de um verniz que a revestia artificialmente e tinha por finalidade garantir-lhe prestígio entre as camadas letradas do público consumidor brasileiro. Então, é importante você levar em consideração, né, que esse conteúdo
tem uma finalidade, né? Que é o prestígio. Simplesmente isso. Prestígio aí dos letrados, né? Do público letrado aí e consumidor também do Brasil, né? Que eram poucos, vocês sabem disso, né? Porque as pessoas alfabetizadas, as pessoas letradas eram só aí da classe alta, né? Então, é importante vocês levarem em consideração isso. Então, qual a finalidade dessa literatura? É o prestígio que se tinha. A Batalha do Parnaso. Olha lá, as ideias parnasianas já vinham sendo difundidas no Brasil desde a década de 1870. No final dessa década, travou-se no jornal Diário do Rio de Janeiro uma polêmica literária que reuniu, de um lado, os adeptos do romantismo e, de outro lado, os adeptos do realismo e parnasianismo. O saldo de polêmica, que ficou conhecida como Batalha do Parnaso, foi a ampla divulgação das ideias do realismo e do parnasianismo nos meios artísticos e intelectuais do país. Então, essas ideias, né, que estavam acontecendo aí com a escola parnasiana já estava ali, né, acontecendo, né? A tendência ela estava junto ali do realismo e do naturalismo, né? E aí, dentro do jornal, aconteceu aí, né? Explodiu aí uma polêmica, né? Dentro de questões literárias, e aí se reuniram aí esse grupo aí, né? Antirromânticos, né? E os adeptos ao romantismo, né? E aí, o que aconteceu? Com essa polêmica, aí as ideias do realismo e do parnasianismo, elas cresceram, elas, né, se espalharam pelo país. A primeira publicação considerada de fato parnasiana é a obra Fanfarras. Então, Fanfarras aí é a marca aí, né, o marco inicial aí da literatura parnasiana no Brasil, de Teófilo Dias. Entretanto, caberia a Alberto de Oliveira, Ramundo Correia, Olavo Bilac, Vicente de Carvalho e Francisca Júlia o papel de implantar e solidificar o movimento entre nós, bem como definir melhor os contornos de seu projeto estético. Então, olha só, a publicação foi Teófilo Dias que trouxe, ok, foi a marca aí do parnasiano dentro do território brasileiro. Agora, o grupo, né, de parnasianos que manteve a escola literária, que definiu o movimento e trouxe de maneira solidificada, né, as características, né, e o desenvolvimento desse movimento, né, foi aí todos esses autores de importante participação aí nesse momento. Olavo de Bilac é um dos caras mais importantes e Raimundo Correia também. Então, a gente vai ver esses dois caras aí, tá? Então, vamos lá. Olavo Bilac, ourives da linguagem. Olavo Bilac, de 1865 a 1918, nasceu no Rio de Janeiro, estudou medicina e direito, mas não concluiu nenhum desses cursos. Exerceu as atividades de jornalista e inspetor escolar, tendo devotado boa parte de seu trabalho e de seus escritos à educação. Então, ele estava mais ligado à educação, à área da educação. Foi defensor da instrução primária, da educação física e do serviço militar obrigatório. Então, aí, para quem serviu ou para quem teve que ficar lá no sol quente, agradeço ao Olavo Bilac, que foi um defensor dessa prática aí. Patriota, escreveu a letra do hino à bandeira. Alguém conhece o hino à bandeira? Alguém? Acho Ninguém? É para responder que sim ou é para cantar?
alguém Também tô nessa conhece o hino dúvida. Cantar é bandeira? osso, pô. Sim. É porque se for pra cantar, aí desculpa. Eu conheço, assim, mas cantar não sei não. Não, beleza. Mas eu também sei, eu lembro só de algumas partes também, porque eu cantava no ensino médio, eu cantava algumas, e eu lembro de também. algumas partes. Eu não É. sei mais não. Professora, Eu tava no primário. Oi. O teve um Rafael período tá- histórico no Brasil em que uma porrada de escola normal, toda escola, pública ou particular, tinha que reunir os garotos do fundamental para cantar no nacional. Eu não entendia nada Eu acho disso. importante, porque é uma visão patriota mesmo. É uma Maneiro, visão pô, é patriota. maneiro, pô. É, eu também gosto. Eu Mas eles gosto não dessa ensinavam pra prática. gente. Eles não ensinavam pra gente, mandavam a gente cantar. Eles não ensinavam pra gente. Todo mundo cantava errado. Eu levei uma dificuldade nesse ponto também. Porque, por exemplo, o hino nacional brasileiro, a gente conhece, né? Muita gente também canta errado, tá? Por exemplo, ao invés de flâmula, a pessoa fala fórmula, né? Mas a gente sabe que, pelo menos, as pessoas elas têm consciência do que é o hino nacional brasileiro. Tem gente que não sabe qual é o hino na bandeira, não. Pior que eles brigavam se errasse, né, cara? É engraçado. Em vez de falar clava, falava crava. Vocês sabem. É assim mesmo. As pessoas, assim, não tinham entendimento porque eles obrigavam a gente a cantar de forma patriota, eu achei até legal, mas eles não ensinavam pra gente. Parecia que a gente tinha obrigação de saber, assim, criança, tipo, 12, 13 anos. Que responsabilidade é essa de saber o hino nacional? Né? Você ser influenciado é legal, né? Oi. Você estava cantando lá e tinha um pessoal que sabia. Você começava. Ouvirando Plácida. Você ficava fazendo um som com a boca. Mano, assim. O primeiro se mais ferrava, ou velho. menos isso. Então, e até hoje tem gente velha aí que não sabe o hino, mas é muito importante, eu acho importante, né? Porque faz parte do nosso território, do nosso patriotismo, coisa que a gente não tem, infelizmente, né? Porque é um país muito difícil de se viver, mas que deveria ter, né, essa formação. Não patriota, você ser patriota de ser racista, de ser xenofóbico, isso não é ser patriota, isso é ser intolerante, é ser uma pessoa preconceituosa, isso é de uma pessoa criminosa. Patriota mesmo, de amar a sua raiz, de amar a sua nação, de amar a sua bandeira, de amar o hino nacional. Eu acho isso importante, até porque o hino nacional brasileiro é a coisa mais linda do mundo. Se você for pegar aí para ler, é uma coisa maravilhosa. Tá ligado? Reto, não tem hino mais bonito. Não tem hino mais bonito mesmo. Se você pegar o hino nacional, você percebe aí que é um ufanismo assim, bem tratado em todo o hino, né? Uma coisa bem tratado ao amor à pátria, ao amor à natureza, que a gente tem aí uma natureza bem diversificada, né? Uma coisa bem linda. A gente tem o nosso Brasil, ele é muito bonito, né? Então, o hino nacional, ele não vem para trás, né? Ele vem fazendo aí uma descrição da nossa nação, vem trazendo aí o ufanismo, né? O amor à pátria, é muito bonito. E ele lembra, né, que eu falei, né? Ele trouxe aí até mesmo a referência, né? Ele trouxe um pedaço aí da canção do exílio, né, de Gonçalves Dias. Então, aí já está ligado também à questão das características do romantismo, ligados aí ao nacionalismo, ao ufanismo, né? Tudo está ligado, tudo está interligado, tá? Então, é bacana, eu gosto. Vamos voltar, sua primeira obra publicada foi Poesias. Então, a primeira obra de Olavo de Bilac aí foi Poesias, em 1888.
Nela, o poeta já demonstrava estar plenamente identificado com as propostas do parnasianismo. Então, ele traz bem marcado lá as características parnasianas. Mas a concepção poética excessivamente formalista defendia por esse poema, nem o próprio Olavo Bilac seguiu à risca. Então, olha lá. Vez ou outra, desprende-se de seus textos certa valorização dos sentimentos que lembram o romantismo. Olha lá. Pô, o cara não é parnasiano. Pô, o cara não vem contra o romantismo. Que história é essa? De agora ele valorizar os sentimentos. Na própria obra dele. Vacilo. Então tem que ficar ligado. Olavo de Bilac, parnasiano. Mas se tiver lá pontos, né, da valorização dos próprios sentimentos, você sabe que é Olavo de Bilac, parnasiano, com marcas aí do romantismo, que lembra o romantismo. Não quer dizer que o Olavo de Bilac é romancista. Ele traz aí textos que em alguns pontos tem aí essas características que lembra o movimento romancista, tá? Embora sua poesia nem sempre expresse uma visão profunda sobre o homem e sua condição, Bilac foi o mais jovem e o mais bem acabado poeta parnasiano brasileiro. Seus poemas, principalmente os sonetos. Sonetos é o que mesmo? Qual a estrutura do soneto, gente? Que eu esqueci. Ai, meu Deus. 2 quartetos, 2 terceiros. Isso, 2 quartetos, né? O que são quartetos mesmo? Versos com 4 sílabas. 4 versos. 4 versos. Eu achei. Estrofe com 4 o quê? Versos, não é isso? Então, 2 quartetos, então 2 estrofes com 4 versos e 2 tercetos, ou seja, mais 2 estrofes com 3 versos. Essa é a estrutura fiel de soneto. Então, se tiver lá essa estrutura, 2 quartetos e 2 tercetos, você já sabe que é um soneto, tá? Seus poemas, principalmente sonetos, apresentam uma perfeita elaboração formal. Então, ele já se liga ao parnasiano em função dessa elaboração formal da estrutura do soneto, ok? O soneto aí ligado à questão estrutural, né, que é bem estruturada, bem marcada, e a questão do conteúdo mesmo, que é o carregamento aí do vocabulário, né? O vocabulário bem formal, bem rebuscado, tá? Então, lembrem-se sempre, Olavo de Bilac, né? É um dos principais representantes aí do parnasiano, mas você vê que ele defendia uma coisa que em alguns momentos ele não, né, era fiel, tá? Como aí a questão do racionalismo, né, no parnasiano. Aqui ele traz aí a ideia de que em alguns textos ele traz a valorização do sentimento do ser humano, que é dele mesmo, né, do próprio sentimento. E que isso aí não é do parnasianismo, são marcas aí que lembram o romantismo. Então, né, se ele vai contra, não entendo essas coisas, né? E aí a gente vem para Raimundo Correia, que é um também dos principais autores aí do parnasiano, junto com Olavo Bilac e outro autor, né, que a gente não tem muita coisa relacionada a ele, mas que faziam aí a tríade parnasiana, né? Eram os 3 autores, né, que faziam aí levavam, né, na verdade, essas características do parnasiano para as suas obras, né, de forma pontual. Então, Raimundo Correia, 1860 a 1911, é um dos poetas que, juntamente com Olavo Bilac e Alberto de Oliveira, que é mais um parnasiano aí, formam a chamada tríade parnasiana. Maranhense, estudou direito em São Paulo e foi magistrado em vários estados brasileiros.
Sua poesia dentro do movimento parnasiano representa um momento de descontração e de investigação. Nela se verificam 3 fases. A fase romântica, olha lá, ele passou aí a fase romântica, a fase parnasiana, que é a pontual, e a fase pré-simbolista, que está mais ligado à questão, lembra que eu falei? A questão metafísica, certo? Ele está mais ligado a uma ideologia metafísica. Então, já busquem essa ideia metafísica ao simbolismo, já associem, na verdade. Tudo bem? E aí, pessoal, beleza? Belezinha. Então, vamos lá? Vamos relembrar um pouquinho? Só para a gente fechar? O que aconteceu para o realismo, o naturalismo e o parnasianismo acontecer? O mundo, tipo, estava cansado das mesmices e estava começando a se questionar sobre as suas ações, o que eles estão fazendo com eles mesmos, né? Isso, então houve aí questões mesmo revolucionárias dentro das suas ideias, né? Dentro das suas concepções. Então havia novas ideias políticas, científicas, sociais, culturais, né? Havia lutas sociais, tentativas de revolução dentro aí, né, do contexto histórico. Então aí essa questão mesmo do romantismo, de viver aí e questões, né, subjetivas, já não se valia. Então, o realismo, o naturalismo e o parnasianismo vieram para trazer aí uma ideia mais racional, mais voltada aí ao meio social, tá? A gente trouxe aqui a questão mesmo da linguagem, do realismo, do naturalismo e do parnasianismo, né? Então, a gente trouxe aí uma questão mais voltada ao objetivismo e mais voltada à realidade social. Então, tudo que acontecia aí era voltado à questão de denúncia, né? O realismo, o naturalismo e o parnasianismo tratavam temas sociais, né? Sejam eles qual for, né? Nas suas obras, ou seja na prosa, seja na poesia. As ideias científico-filosóficas que a gente viu aí, as que mais se destacam é o positivismo. Positivismo são ideias positivas, é você ser positivo ou não? Não. O que é o positivismo? É o que pode ser comprovado. Isso, tá ligado, tá pautada a ciência, né? Ideia científica. Ou seja, não está ligada à metafísica, não está ligada àquilo que não se pode perceber, ou uma ideia idealizada, nada disso. Ele está sempre ligado àquilo que se pode comprovar, que se pode ver, que se pode aí tocar e solidificar. No determinismo, a gente tem ideias de quê? O determinismo, ele trata de quê? Falem também, caraca, falem. É aquilo vocês estão do muito ser humano ser quietinhos. produto do meio. Isso é o ser humano, né, com o seu comportamento, ou seja, como ele é, direcionado a uma explicação. Qual é a explicação? O seu meio, a sua raça e o momento histórico. Então, o determinismo é o quê? É trazer o ser humano já pré-determinado a ser alguma coisa, a fazer alguma coisa, ok? Então, o comportamento do ser humano, ele é justificado, ele é explicado a partir do determinismo, ou seja, a partir do seu meio, da sua raça e do seu momento histórico, tá? E a cultura, ela também está ligada nisso, tá, gente? Isso é cultural, por exemplo. Vamos colocar assim, tá? O homem, eu passo na rua, o homem mexe comigo. Aí eu reclamo, puta que pariu, eu não posso xingar, gente, desculpa. Caramba, sacanagem, tá, não sei o quê. Aí alguém passa por mim e fala, isso é homem mesmo, é assim mesmo, é homem.
Então, quer dizer, já é algo determinado. O homem, voltado à questão do seu meio, da sua cultura, ele age dessa forma. Isso é o determinismo. Entendeu? Isso é determinismo. É questão mesmo da justificativa cultural. É uma justificação em que está no meio. É o meio social em que ele vive, então ele vai fazer também. Ou ele vai ser também. Ou ele vai ser aquilo ali diante da justificativa daquilo que ele vivenciou, daquilo que ele viveu, ou da onde ele nasceu, né? Em como ele se construiu como ser humano. E o darwinismo é a questão mesmo da origem das espécies, né? Que traz aí a seleção natural voltada à questão mesmo de sobrevivência dos mais fortes, né? Maravilha. Realismo e naturalismo no Brasil. O realismo, ele trabalha com o quê, hein? Qual é a diferença do realismo e do naturalismo? Eles andam juntos. Mas qual a diferença do realismo e do naturalismo? Gabriel até já tinha me dito isso. Naturalismo fala da hereditariedade, não é? Isso, hereditariedade. E o que mais? O naturalismo, ele fala sobre, tipo assim... Hereditariedade e o meio, naturalismo. Exato. Tipo, você impõe o que você vai ser quando você se crescer ou se for mais velho. Então. Isso mesmo. Quando eu falo de... Oi? Não tô achando aqui. Alguém falou comigo? Ninguém? Então tá bom. Então, o naturalismo, ele tá mais ligado à questão da hereditariedade e do meio em que ele vivencia, né? Em que ele convive com as pessoas, no meio social dele, na realidade social dele. Então, o comportamento dele está pautado no naturalismo. O naturalismo, pessoal, ele também pode trazer aí questões mais voltadas também à questão de comportamento de animal, sabia? O que acontece? Se eu falo lá, até no cortiço tem isso, tá? Os homens esfregam seus cascos. Quem tem casco? Cavalo. Então, essa associação do indivíduo, né, da pessoa com um animal, né, é uma característica do naturalismo, tá? Late, late, late que eu tô passando, vai, late, late, da baitinha vai vir. E eu, meu cachorro. Ai, gente. Aula estrutural. Quando eu trago isso, né, falando para um ser humano latir, eu associo uma característica, associo aí uma prática, né, do animal ao ser humano. Isso aí é uma característica do naturalismo também, tá, pessoal? Show! E o realismo? O realismo é o quê? Mais voltado a quê? Ao meio social, né? É isso aí. Não, ao psicológico, tipo assim... Isso! Ele vai explicar o que ele é, né? Como ele se comporta no meio social diante do seu psicológico. Tudo bem? Diante aí daquilo que ele passou, das experiências de vida dele, dos traumas, tudo está pautado no psicológico aí do indivíduo. Maravilha! No Brasil, qual foi a obra que marcou o realismo? Realismo foi o... Isso, alguém falou aí. Foi o Gabriel, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Muito bem. Show. Certinho. No parnasianismo, pessoal, só quero saber o que o parnasianismo ele trouxe para a gente de características. Ele se fundamentou em quê? Na arte poesia. clássica. Na arte clássica e está ligado à poesia. Ele só está ligado à poesia, pessoal. Não esqueçam isso, tudo bem? Beleza? Beleza, professora. Quais são as características aí que eu tenho do parnasianismo?
Oi? Foi Quais longe, são as características que eu tenho do Linguagem parnasianismo? culta, Métrica. descritos mais Linguagem rebuscada. O que pela mais? entidade grega. Voltada aí ao equilíbrio, voltado ao conteúdo e à formação aí das minhas obras de uma forma bem carregada no formalismo, não é isso? Sim. Show! Então é isso, meu povo. Fechei com vocês realismo, naturalismo e parnasianismo, tá? A gente fechou essa parte. Na próxima aula de literatura, que eu não sei que dia que vai ser, se vai ser sábado, se vai ser terça, só a Érica para me dizer. A gente vai falar sobre... não deve ser sábado não, que eu já dei no outro, né? A gente vai falar então sobre simbolismo, pré-romantismo, e a gente vai tratar aí um pouquinho do início aí do modernismo, tá? Lembrando que a gente já está acabando. Já estamos acabando. Acabou de começar, já está acabando. Para você ver como é que são as coisas, né? Se vocês acharam que era assim, meu Deus do céu. Mas não é, são coisas pontuais que a gente vai direcionando aí e vai entendendo o que cada um aí especificamente trata dentro da literatura. Tudo bem? Então, aí, próxima aula, simbolismo, tá? E pré-modernismo, que a gente vai tratar com as vanguardas europeias. Tudo bem? As vanguardas que são aí importantes, porque não está ligado aí à literatura brasileira, mas foram totalmente marcadas, né, como influenciadoras do modernismo. Então, a gente precisa saber, precisa ter um entendimento aí geral, eu não vou colocar profundamente nessas vanguardas, mas a gente precisa saber aí para a gente ter um entendimento aí no modernismo. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem. Belezinha? Professor, Oi. pode ir, cara. Pode Tira ir. o cabo do fala primeiro. Oi? Fala primeiro aí. Não entendi. Pode ir, cara. O meu não é sobre... Fala aí que eu vou terminar a aula. Fala, Gabriel. Ô, professora, o meu não é de matéria. Tem uma figurinha que essa sua foto aqui. Vou te mandar. Oh, meu Deus, cadê? E morreu. Não escutou, não? É que minha internet tá ruim. Ah, meu filho, me manda no grupo, me manda no privado para eu poder ver. Tá bom? Gabriel. E morreu. Gabriel me deixou. Fale, Caio. Fala comigo. Para terminar a aula, sabe quando a senhora falou que naquele tempo as pessoas elas tinham muitas profissões assim, né? Elas tinham várias profissões, eram formadas em várias coisas. Sim. Sabe o que é uma pessoa que tem muitas profissões? O quê? Um profissional! Meu Deus do céu, Caio. E acaba a aula. Boa noite. Socorro. Socorro. Professor? E a praça é minha. Fale. Eu também esperei para isso. Socorro. Deixa eu falar. Tem alguém falando aqui comigo, ó. Professor, algumas questões do parnasianismo abordam sobre a questão das rimas. Antes de começar o simbolismo, poderia dar uma ajudinha sobre, por favor? Foi a minha primeira aula. Eu falei sobre rimas na minha primeira aula. O material já está no grupo de vocês sobre essa questão construtivista do poema. Tem lá rima, melodia, tem tudo isso para vocês lerem, tudo bem? Se tiver alguma dúvida sobre o material, que está lá no material, pode falar comigo que eu vou tirar todas as dúvidas que você tiver, tudo bem?
Então, meus queridos, um beijo enorme para vocês. Até quinta-feira, que a gente tem aula aí de língua portuguesa. Então, eu tô com vocês todos os dias aí, de terça-feira e quinta-feira. Olha que delícia, tô amando isso, né? Falem para os caras de pau aí que não vieram à aula, que é importante essa aula, e ainda mais a SPSEX, tá? Não esqueçam de falar com seus amigos para virem para a aula, porque essa aula está sendo muito proveitosa para a gente e está sendo muito boa também, tá legal? Então, um beijo para vocês, se cuidem e até